acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente está imerso nessa vida de consumismo, né? Nessa urgência do nosso tempo, e a gente começa a viver para conquistar coisas. Então, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente fica pensando, o que eu construí da minha vida, né? Eu já me formei, eu já fiz minhas progressões acadêmicas, onde eu estou trabalhando, eu já prosperei financeiramente, eu já sou dono de uma casa. Na verdade, Deus não vai olhar para nada disso, né? Deus não olha para o nosso desempenho, para a nossa performance, para a nossa conta bancária. E essas pequenas concessões que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, elas vão alimentando esse lugar de mornidão, né? Porque elas vão cauterizando a nossa mente para identificar o pecado no nosso coração. Sim. Então, são essas concupiscências, que são esses desejos desordenados, que não estão debaixo, né, da liderança do Espírito Santo, que vão permitindo essas cauterizações, que nos levam à permanência de mornidão. E Jesus está chacoalhando isso em nós. Tem uma frase do Henry Nouwen, que é: se a cabeça vê, mas o coração é cego, a gente permanece em ignorância espiritual. Meu Deus. E é justamente sobre isso, né? Se a gente lê as Escrituras, mas a gente não coloca o nosso coração debaixo da verdade de Deus, da vida de Deus, então a gente permanece sendo ignorante e miserável. Porque a gente não identifica o quão carentes da glória de Deus a gente é. E o Sartre, ele é um dos teóricos do existencialismo, né? Ele fala que a gente precisa autenticar a nossa vida com um ato, que a gente precisa fazer alguma coisa para provar que nós estamos vivos e vivendo. Sim. Então, a gente precisa mostrar algo para existir. Eu tenho uma exemplificação para esse exemplo da Mamá também, que é a música do Marcos Almeida, que é: eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. Então, se você nunca entendeu essa música, é desse cara que a Mamá tá falando, que é o Sartre. Huckmacher Francês. Niilista, né? É. Coisa feia. Existencialista, nada. Mas, enfim. E a gente tem uma ilustração bíblica muito clara sobre esse aparente desperdício, né? Então, quando a gente vai ver lá João 12, Mateus 26... a gente vê Maria de Betânia, com o seu vaso de alabastro, e ela quebra esse vaso que contém um bálsamo de nardo puro, carésimo, que correspondia a 1 ano de trabalho. Ela guardava aquilo como parte da sua herança, como sua herança de vida, né? Então, se alguma coisa acontecesse com a família dela, com os irmãos dela, com qualquer coisa, aquilo ali seria o sustento da vida dela. E Jesus está lá, na casa dela, e ela quebra aquele vaso, derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos se indignam. E a gente só lembra de Judas questionando, né? Por que você não vende isso? Sim. E dá para os pobres? Mas, na verdade, os discípulos se indignam. Judas é aquele que se manifesta, falando: por que você não dá para os pobres? E a gente sabe que Judas era um ladrão. Então, o desejo dele não era nem justo, mas ele encontrou um lugar confortável no meio dos discípulos de Jesus, que não tinham um coração corrompido, para indagar algo da carnalidade, da corrupção de Judas. Entre a falta de discernimento da adoração de Maria com Jesus, Judas encontrou um lugar confortável no meio dos discípulos do Senhor, para questionar uma adoração genuína e verdadeira. Isso é muito forte. Quando eu penso nisso, eu falo: como que os discípulos não perceberam o coração desordenado de Judas? Sim. Né? Então, Maria, quando ela derrama aquele conteúdo sobre a cabeça de Jesus, ela está entregando não só um valor. Aquilo não era um valor para Maria. Aquilo era toda a vida dela. Ela não tinha mais plano B. Tudo que ela derramou ali para Jesus era a vida inteira dela. Sim. Os discípulos estavam vendo um desperdício de dinheiro. Judas estava vendo um desperdício. Assim, ele perdeu uma oportunidade de embolsar um dinheiro. Mas Maria não estava se importando. Ela queria entregar tudo a Jesus. Ela reconheceu, como Paulo vai falar em Filipenses, e depois eu quero ler esse versículo, a superioridade do conhecimento de Jesus. Sim. Né? Então, ela entendeu quem Jesus era, a supremacia de Jesus, a majestade. Ela viu a beleza de Jesus e viu que não importa o quão necessitado as outras pessoas sejam, ninguém deve receber aquilo que é de
Jesus. Ele tem a primazia. Ninguém é merecedor daquilo que só Jesus merece. Então, se Maria vendesse aquele vaso e desse para os pobres, ela não estaria fazendo uma caridade, ela estaria se devotando a uma causa que não é o evangelho, sabe? Que não é o amor dela a Jesus. Então, quando os discípulos viam ela derramando aquele dinheiro, desperdiçando aquele dinheiro, na verdade, Jesus via um coração totalmente devoto e entregue, sem dúvidas, sem plano B, sabe? Maria não estava mais olhando para trás. Não importa. Não importa o que iria acontecer no futuro. Ela poderia perder tudo. Ela poderia perder toda a família dela. Ela poderia perder toda a estabilidade financeira dela. Ela poderia não conseguir conquistar mais nada. Mas ainda assim, ela teria Cristo. Sim, E é muito forte isso, porque a gente acha que a gente precisa provar alguma coisa, né? Se eu não estou expulsando demônios, se eu não estou profetizando, se eu não tenho um ministério nacionalmente ou internacionalmente conhecido, então a minha vida é vazia. Mas, na verdade, são coisas tão secundárias, né? Porque se a gente não tem Jesus como... se a gente não tem o primeiro amor... O amor de Deus como primeiro amor... E quando a gente fala de primeiro amor, a gente não está falando só de... quando eu conheci Jesus, eu amava Jesus dessa forma. Quando eu me converti, eu tinha um coração queimando por Jesus. Mas o primeiro amor é de qualidade. Aquele que está acima de todos os outros amores. Sim. Aquele que é superior a todos os outros. Se a gente não tem o amor a Deus neste primeiro lugar, acima de tudo, então todas as outras coisas, ainda que pareçam piedosas, elas são iniquidade, porque partem de um lugar de não intimidade. Sim. De falso conhecimento.